2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que a mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, rápido para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Unas palavras para empezar. Nosotros leímos en la primera canción acerca del pan de vida, una actitud de venir delante del Señor en esas conferencias, de recibir alimentación de Dios. También en este himno habló acerca de abriendo nuestros ojos para podemos ver. Y yo quiero leer 3 lugares en anticipación de este capítulo para que será por provecho de cada uno de nosotros. Tal vez podemos empezar en Juan capítulo 6, verso 48. Juan 6, 48. Este es el Señor Jesús cuando estaba aquí. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron.
Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mientras que meditamos en Él que murió por nosotros, la vida del Señor Jesucristo, estamos alimentados con el pan de vida. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, desde verso 18. Este está escrito a la iglesia de la Odisea y las características están afectando la iglesia hoy día, incluyendo los que están en este cuarto y los que están viviendo en la casa mía. Vamos a leer desde versos 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed pues celosos y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Últimamente vamos a leer los versos alrededor de los versos que el hermano leyó en Salmo 81. Leemos desde verso 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y el verso que el hermano leyó, yo soy Jehová tu Dios, y te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero, ese es el aviso. Podemos venir, tener todo este ministerio. Mas si no tenemos nuestros ojos abiertos, si no podemos oír la palabra que no llega hasta un corazón que quiere, no aprovecha nada. Verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la durez de su corazón. Caminarán en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habrá yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Verso 16. Les sustentaría Dios
con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciará. Ese es el deseo de nuestro Dios en esas conferencias, para nuestros corazones, de llenar nuestros seres con la dulzura de su corazón. Entonces en Timoteo aquí tenemos un joven que mostró en su vida un corazón no solamente para las cosas de Dios, pero él tenía un corazón de llegar hasta todas las asambleas. Él fue cuando empezó la iglesia en Filipo. Él estaba allí cuando empezó la asamblea de Tesalonicenses. Él estaba allí cuando empezó la asamblea de Corinto. Y no había otro que Pablo pudiera aconsejar, que tenía el mismo ánimo, el mismo deseo de ver a esos creyentes crecer y estar establecido. Ya son los consejos de Pablo, que si él iba a edificar sus hermanos, debe estar fuerte con la gracia. Hermanos, si nosotros sabemos mucho doctrina, sabemos mucho de la profecía, pero si no hay este amor, no hay esta gracia, no va a llegar. No van a querer. Mas este es parte del modo que el Espíritu Santo mueve en nosotros para tocar el corazón de querer. Y luego, cuando hay unos que quieren, los que tienen deben derramar, como Timoteo, debe entregar a unos las cosas preciosas del Señor, de depositar en los otros que iban a venir. Solo es un punto de vista para empezar con esos versos, con humildad, con este deseo de tener ojos abiertos y corazones para escuchar y poner en práctica. Estava pensando numa coisa também em relação às epístolas escritas pelo apóstolo Timóteo. E como nós cantamos, a palavra é luz que ilumina bem o nosso andar. A palavra também ela nos dá condições de entender o momento em que nós vivemos. E como o irmão disse, não que nós usemos disso para utilizarmos como justificativas. Mas é importante nós estabelecermos em que momento nós estamos vivendo, porque nos ajuda a entender e nos encoraja também saber o quanto a graça de Deus tem, vou dizer dessa maneira, alicerçado o nosso estar aqui nesse mundo, enquanto nós não somos chamados para estarmos na presença daquele que derramou o seu sangue para nos ter em sua presença. Então, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, dá o tom, propriamente, da primeira epístola. O apóstolo está escrevendo
a esse jovem, Timóteo, dizendo no versículo 14, por favor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, o apóstolo está escrevendo e a situação é uma. Qual é a situação? Ele está chamando casa de Deus. Como convém andar na casa de Deus. Desculpa, no capítulo, na segunda epístola, no versículo, capítulo 2, versículo 20, muda o que o apóstolo diz. Porque a casa agora ela se transforma numa grande casa. Então, versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. E ele vai falar como faria para ser um vaso para honra, né? Mas só para estabelecer, então, algo que é importante e não é desconhecido, é muito conhecido, graças a Deus, entre nós. A diferença entre a primeira epístola e a segunda epístola. Uma, então, como convém andar na casa de Deus. E agora essa casa se transformou numa grande casa. Existem os professos que não eram verdadeiros. Então, só para estabelecer em que momento nós estamos vivendo. Às vezes as coisas que vão se apresentar, elas são muito mais sutis, e somente pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, pelo discernimento que o Senhor pode nos dar, é que nós vamos poder dar passos e sermos vasos para a honra e para a desonra. Ele está falando não propriamente do material do vaso, provavelmente nós vamos ver isso, mas o uso desse vaso. E uma coisa interessante também que esse capítulo começa como Paulo aqui escrevendo para Timóteo, chamando ele de filho. Tu, pois, meu filho. E é nesse princípio de que somos filhos que Deus, então, traz o ensinamento, né, que nós temos na sua palavra e especificamente também nesse capítulo, né, não porque nós precisamos fazer algo para alcançar, mas porque nós já somos filhos. Então, como filhos, então, entender e entrar, né, nessa esfera de relacionamento com um pai, né? Nós não temos Israel tinha Deus, né, como a pessoa com quem ele se relacionava era Senhor, né? Ele era o Senhor. Mas o relacionamento que nós temos com Deus hoje, revelado depois da morte de Cristo, é como nosso Deus e Pai. E nesse princípio, Deus aqui, por meio de Paulo, começa esse capítulo chamando meu filho, né? E nesse sentido que se há alguma coisa, a resposta, né, do nosso coração a Deus deve ser nessa relação de pai e de filho. Toda vez que começa a haver doutrinas que são levadas ou trazidas no meio dos santos,
e doutrinas erradas que fogem da sã doutrina, nós vemos que na palavra sempre nos leva ao fundamento outra vez. Então, em 1 Coríntios, quando existia questões sobre a ressurreição, capítulo 15 de 1 Coríntios que eu estou falando, o que Paulo faz? Se existia dúvidas se Cristo havia ressuscitado, ou se nós iríamos ressuscitar ou não, ele vai para o Evangelho, porque eu recebi do Senhor, e começa a falar do Evangelho. Ele prega o fundamento, porque o Evangelho, que é as boas novas de salvação, não é só que Cristo morreu por nós e derramou seu sangue e agora nós somos salvos. Mas ela continua, esse Evangelho continua em que ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Porque se ele não tivesse ressuscitado, não teria base nenhuma a nossa salvação. Nós seríamos as mais miseráveis das criaturas, ele fala. Então ele volta para o fundamento. O fundamento daquilo que vocês estão discutindo e tendo dissensões entre vocês aí sobre ressurreição, se existe ou se não existe, é o fundamento de tudo. O fundamento é que Cristo morreu e ressuscitou. Aqui em 2 Timóteo, existia já aqueles que toda a Ásia já havia abandonado Paulo, e existia então aqueles que estavam asseverando, não o que em 1 Coríntios tinham dúvida, mas eles foram além. Eles estavam aqui asseverando que a ressurreição já havia ocorrido, ou seja, que eles já estavam ressuscitados, nesse mundo, vivendo do jeito que estavam. E o Paulo, vendo isso, ele volta outra vez ao fundamento, porque o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Aí já não é mais a questão de dúvida se Cristo havia ressuscitado ou não dentre os mortos. Aí era uma doutrina muito mais perversa. Era uma doutrina dizendo assim, olha, do jeito que vocês estão aí, vocês já estão ressuscitados. Ou seja, dizendo que o homem, nessa carne, nesse corpo perecível, né, um corpo que ainda se corrompe, já estava ressuscitado. E isso ia de encontro ao fundamento daquilo que Deus havia estabelecido. Então ele volta ao fundamento. O firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. E esses dois que asseveravam essas coisas, Himeneu e Fileto, ele fala que as suas palavras ruíam como gangrena, como um câncer. E isso pervertia a fé de muitos. Hoje, no tempo em que nós vivemos, nós sabemos que essa grande casa está misturada com professos e não professos, está com incrédulos até no meio se fazendo cristãos, mas cuja única ambição é o dinheiro e a posição. E o fundamento é esse, aparte-se. O apartar-se é uma coisa que na década de 70 do século passado, parece tão longe isso, quando nós começamos a buscar a verdade na palavra, alguns de nós aqui no Brasil, nós não conhecíamos nada que existia irmãos pelo mundo, tudo. Mas a gente via que tinha uma necessidade de separação. Não que nós tivéssemos o mérito de ter visto isso, mas Deus mostrava a nós esse princípio de separação. E nós começamos a buscar isso, até que viemos a conhecimento de irmãos fora, nos Estados Unidos, em outros lugares, aqui na Bolívia, Argentina, existiam irmãos fazendo isso, reunidos desse jeito, separados. Então essa verdade foi comprada, e agarramos essa verdade e compramos ela. E agora o que nós vemos? Os jovens duvidando dessa verdade agora. Que não tiveram que comprar essa verdade, eles estão falando, mas será que é assim mesmo? Será que nós temos que apartar do mal? Não é melhor a gente ficar lá e ajudar eles lá no meio? Aqueles que ficam duvidando mas será que o Senhor só está aqui ou só está lá? E fica essas discussões que não tem nenhum proveito para ninguém. Mas nós temos que voltar para o fundamento. Qual é o fundamento de tudo? O Senhor conhece os que são seus, aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é só as coisas más, matar alguém, roubar, ou alguma coisa assim. O estar dividido é uma iniquidade. O dividir é da carne. E a carne não é amiga de Deus, é inimiga. Então, o pecado que hoje
a gente vê no nosso meio, já não é só se apartar daqueles pecados que são ofensas aos mandamentos de Deus somente, mas o pecado do coração dividido, separando aquilo que Deus uniu. Isso é um dos maiores pecados que o homem pode cometer. E Satanás, em sua longo tempo de experiência que ele tem sido muito mais sutil hoje. Ele não vem com pecados crassos e vergonhosos que até o mundo rejeita, mas ele vem com a divisão, a contenda, as heresias que vão pouco a pouco, dissimuladamente, separando os nossos irmãos, separando aqueles que são verdadeiros cristãos e que acabam sendo levados por essas doutrinas. Voltamos ao fundamento. Esse é o princípio que a gente vê nessas cartas de Paulo. Como el hermano estaba diciendo, regresando a los primeros lugares, cuando uno está desviado, tiene que saber de dónde fue la desviación. En nuestro capítulo, verso 18, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Como él estaba diciendo, hay desvíos en esta vida. Yo estaba tratando de llegar a la casa de Cesario y yo estaba en el camino y yo quería ir a la izquierda, mas yo seguía y pensaba que yo quería ir allí, pero yo vi otro camino que salió a la derecha que dio la vuelta a la izquierda. Entonces, lo más que yo viajaba, lo más lejos yo quedé de donde yo quería estar. Y no pudiera. En este camino, yo tenía que salir de este camino para regresar hasta el desvío y reconocer dónde era la verdad, donde yo quería ir. También, no sabiendo el lugar, yo pensaba que yo sabía mejor y yo sabía dónde vivía el hermano, pero yo seguía el agua, sabía que podía llegar si estaba en la agua, mas no había camino, él tapó el camino y yo tenía que regresar otra vez para saber dónde salí para ir en el camino de llegar a su casa. En Timoteo, como hay unas cosas básicas, como él estaba diciendo en 1 de Timoteo, dice en capítulo 1, verso 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Tenemos que apartar de iniquidad. Si nosotros pensamos que podemos decir una cosa que es verdad y no poner en práctica, pronto nuestros ojos serán cegados y vamos a desviar el fin de capítulo 1 de 1 Timoteo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, milites por ellas
la buena milicia, manteniendo la fe. Esa es la confianza en Dios y su palabra. Y buena conciencia. Este es siguiendo lo que es recto, apartando de la iniquidad, especialmente en nuestra propia vida, desechando la cual, desviando de eso, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, este es bien importante que Pablo está animando a Timoteo en esos primeros versos de Timoteo, redescubrir los primeros fundamentos, enseña a otros para que ellos puedan enseñar a otros y así la iglesia será edificada. Versículo 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Versículo 3, a partir do versículo 3. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. Chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o machado, o ferro. E disse: levanta-o. Então estendeu a sua mão e o tomou. Aqui nós estamos encontrando o princípio de retornar. O irmão estava falando do desvio. Aqui nós estamos vendo um exemplo prático de algo que aconteceu. E nós vemos que esse machado, esse ferro, quer dizer, um machado que eles usavam para cortar a madeira, ele escapou das mãos desse jovem. E quando ele clamou por socorro, nós vemos que o que Eliseu fez, a pergunta: onde foi que caiu? Então eles retornaram ou foram ao lugar onde caiu. Então isso é muito precioso, nós devemos entender que não adianta ficar remendando as coisas. Nós estamos aqui diante do Senhor, retornar aonde foi que caiu. E a graça, né, esse pau cortado e jogado na água, nós vemos que a operação da graça de Deus em Cristo, por sua obra na cruz, de fazer um milagre. Ele fez flutuar uma coisa que ia completamente contra toda a lei da física, né? Nós vemos que o machado flutuou e ele se abaixou para pegar isso aí. Então nós devemos ter consciência disso, que a verdade não é nossa, é emprestado, como diz aqui, era emprestado, e que não há outra verdade, porque Eliseu podia falar: não fica preocupado que eu vou pegar outra aqui na minha bolsa, eu te dou outra. Não, foi lá pegar aquele que tinha caído, porque só tinha aquele lá. Aquela era a verdade. E aqui nós vemos no nosso capítulo que o apóstolo está justamente chamando a atenção a essas verdades que são as mesmas de sempre. O tempo muda, mas as verdades não. E devemos entender também que, apesar de vivermos esse tempo de fim, as bênçãos são as mesmas, não foram diminuídas. Todos nós, pela graça do Senhor, nós podemos ter todas as bênçãos que Paulo, que Pedro, que todos os irmãos lá no princípio tiveram. Nós as temos hoje de igual forma. O tempo é diferente. É ruína, é luta, é batalha.
mas as verdades e as bênçãos são as mesmas. Mas o princípio também é o mesmo, é a humilhação. Nós devemos, individualmente ou coletivamente, sempre ter isso em mente. Aonde foi que caiu? E retornarmos e em humilhação, tomar de volta, porque o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer comunhão. O irmão leu lá de Apocalipse, estou à porta e bato, e chamo. Então, isso é muito importante, nós encontrarmos que o Senhor está pronto para restaurar aquilo que nós perdemos. E nunca devemos ficar desanimados em pensar que quando nós perdemos, está perdido. O Senhor tem prazer em restaurar e devemos confiar nisso. Nós estamos falando dos jovens, por exemplo, que não tem valorizado aquilo que um dia, com tanta graça, o Senhor fez. Nós devemos orar, sabe? Nunca pensar que está perdido, sabe? Porque ainda não acabou, irmãos. Orar que o Senhor pode e vai abençoar. Para a salvação não foi assim? O Senhor falou, eu vou salvar. Nós, os homens, disseram, não, nós não queremos, mas eu vou salvar. E assim o Senhor, Ele quer fazer, Ele vai fazer. E devemos confiar na fidelidade dEle, que Ele pode fazer isso por nós. E aqui Paulo está chamando, né, aqui nossa carta, nesse capítulo que nós temos lido agora, a esse fundamento. Ele chama as bases, porque é ali que nós recebemos a bênção. Não é por nossas forças. Ele não está falando aqui, chamando os heróis. Os heróis aqui vão... Não tem herói. Não existe herói. Ele está chamando ao fundamento, porque a graça de Deus, ela está embasada na humilhação. Né? Irmos em humilhação, sabe, tomar aquilo que um dia nós perdemos, que estava em nossas mãos, nós perdemos. E voltar lá e tomar da mão dele, tomar de volta. E ele está com toda a bênção, né, com todo o seu coração de amor pronto para receber como o pai recebeu o filho pródigo. Então aqui nós estamos aqui, que privilégio, né, o apóstolo falando com tanto carinho ao seu filho Timóteo, assim como o Senhor está falando com nós, com cada um de nós aqui hoje, sabe, pronto para abençoar cada um de nós. Tem certos princípios que ele está dizendo e justamente nesse momento em que a casa se transformou numa grande casa, quando ele vai confiar, as instruções para confiar a homens fiéis, foi falado num certo sentido da idoneidade, ou seja, também na consistência. Graças a Deus nós temos esse recurso de confessarmos a nossa inconsistência, ou seja, falamos e, como foi mencionado, nossos atos estão completamente distantes das nossas palavras, né? E as instruções a Timóteo, para no versículo 2, fala, sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Toca também nesse lado da responsabilidade. E daí ele fala do soldado, no versículo 3, ninguém milita, no versículo 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Ou seja, eu penso assim como Hebreus 12, né? Deixando todo o embaraço e o pecado que perde nos rodeia, olhando para Jesus. Então, qual é o intuito? Agradar aquele que o alistou. A graça pode fazer isso conosco. E quantas vezes nós vamos ter que
voltar onde o machado caiu e confessar, como o irmão falou, não desanimados, né? Às vezes perplexos, atribulados, mas não desanimados. E às vezes revelando a nossa capacidade de fazermos coisas más que nós jamais imaginávamos, num certo sentido, mas às vezes é revelada essa nossa capacidade, mas nós temos esse recurso então de voltar e seguir essas instruções que foram dadas a Timóteo nesse período em que nós estamos falando, que a casa é uma grande casa. E outra coisa que ele fala é do lavrador. E na nossa versão fala que trabalha, o lavrador que trabalha, no versículo 6, que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, mas ele não dá bem o pensamento. O pensamento seria, o lavrador deve trabalhar primeiro e depois gozar dos frutos. O pensamento é mais ou menos esse. E no nosso versículo, na nossa versão ele não dá para entender assim. Então, o gozo que estava proposto para o Senhor Jesus, Hebreus 12, 2. E aqui, o gozo que nos está proposto também, saber que certas coisas agradam ao Senhor e Ele pacientemente também pode fazer isso conosco, de nos ajudar a livrar de certas coisas que atrapalham o nosso caminhar aqui. Seria mais ou menos alguém que está disputando a São Silvestre, uma corrida, e coloca pesos. Isso vai atrapalhar a corrida dele. E isso seriam os embaraços. E muitas vezes os embaraços não são necessariamente pecados, mas eles impedem a nossa corrida. Então vai atrapalhar todo o serviço. E o lavrador, então, também deve trabalhar primeiro. E esse é o momento que nós estamos passando. Repito, nesse ambiente da grande casa.